I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Você está ouvindo o História FM. Redemocratização do Brasil. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Clis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei meu amigo, apresentador de Estação Brasil, Ricardo Duve, a quem eu passo a palavra. Seja muito bem-vindo de volta ao História FM. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Olá, ouvintes do História FM. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Duve, historiador. Apresento o podcast de Estação Brasil e, Cris, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez, Já participei de algumas vezes do História FM. Sempre uma honra estar aqui para falar de um tema que eu considero super importante. Eu me dediquei bastante tempo a estudar, que é a redemocratização no Brasil. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais como é que foi esse processo, depois que eu dar um recado para vocês. O papo do episódio de hoje é bem sério, especialmente porque a gente está vivendo um momento que se discute muito a questão da democracia, os seus limites e sobre o que o futuro reserva para muitos países quando o assunto é democracia, não só o Brasil. Mas eu vou pedir licença para vocês para falar sobre a Insider, a nossa patrocinadora de hoje, que oferece produtos de altíssima qualidade, dos quais eu já era cliente 1 ano antes de eles começarem a me patrocinar e de quem eu continuo comprando de tempos em tempos, aproveitando o meu próprio cupom de desconto, inclusive. E eu já vou falar do cupom de desconto para você, que você tem que aproveitar. Mas, primeiro eu quero falar o seguinte: nada satisfaz mais um criador de conteúdo do que recomendar um produto que você realmente gosta, que você compra, que você usa e que você já recomendava para os seus amigos no papo do dia a dia, E eu falo com convicção que as roupas da Insider valem muito a pena. Se não valessem, eu não continuaria comprando por tanto tempo, inclusive sendo cliente durante a parceria com a Insider. Pouco tempo antes do meu aniversário, que foi mês passado, em fevereiro, eu comprei a minha primeira camisa social deles e eu adorei. Inclusive, acho que ela vai durar muito tempo, desde que, claro, eu cuide dela, com carinho, use os devidos cuidados da lavagem que estão ali na etiqueta. São roupas que podem ser usadas em várias ocasiões, elas fazem a rotina ficar mais fácil graças a toda a tecnologia que elas têm. E no médio e longo prazo, seguindo as instruções de lavagem, cuidando direitinho, você vai ver que o custo-benefício dela é excelente, porque ela dura muito mais e não desbota. Se você usar o meu cupom HISTORIAFM, você ganha 15% de desconto. Ou se você acessar a Insider pelo link que está na descrição desse episódio, você ganha o desconto automaticamente, nem precisa escrever o cupom no fim da compra. Então aproveita lá, porque depois de usar a Insider, você não quer voltar atrás. Sim, gente, lá vem o chato falar de novo sobre o que? Campanha do Apoia-se, porque é o que financia o História FM. Eu sei que é repetitivo eu me ouvir falar sobre isso com frequência, mas é porque realmente eu preciso manter a campanha sempre ativa, porque sempre eu perco apoiadores com o tempo, Então a gente tem que estar sempre recebendo novos apoiadores para compensar, para manter uma estabilidade financeira no programa, e eu dependo do seu apoio para o História FM continuar existindo. Você pode fazer isso como? Acessando apoia.se/obrigahistoria e assinando ali com qualquer valor a partir de R$2 por mês. Eu já coloco o valor bem baixo, R$2, para que o máximo possível de pessoas possa contribuir. Eu sei que muita gente sente que faz parte de uma comunidade, de um projeto coletivo, assim, é um senso de pertencimento que muita gente busca, mas algumas campanhas de financiamento coletivo às vezes têm um valor um pouco inacessível, então eu tentei colocar o mais baixo possível para facilitar para todo mundo. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Luiz Simão, Pedro Dacker, Isabela Agostini, Jorge Cândido, Cassiano Molinari, Sônia Mercedes, Francisco Sala, Thaís Fantoni, Miriam Zampier, Andrew Marques, Marcos Manuel,
Pedro Navarro, Marina de Freitas, Anderson Gelotti, Euclides Cardoso, Cláudio Klein, Werner Passos, Pablo Fleury, Paulo Ferreira e Maurício Moreira. Muito obrigado, pessoal. São vocês que fazem esse programa existir e ele vai continuar existindo graças a vocês. Se não puder fazer um apoio contínuo, você pode acessar a chave Pix leituraobrigatória@gmail.com e colaborar com qualquer valor, independente de recompensas, beleza? Então chega de papo e vamos para o episódio. Na década de 80, crises econômicas sucessivas e os abusos cometidos pelo governo colocarão um fim na ditadura. O Brasil se mobiliza na campanha por eleições diretas e uma nova página de nossa história está prestes a ser escrita. Para começar a nossa conversa, eu queria começar pela lei de anistia. O que foi essa lei exatamente e o que ela dizia e a quem ela anistiava, é claro? Então, a lei da anistia ela é uma lei bem importante até não só para a gente entender a ditadura, a redemocratização, mas o tempo presente. A lei da anistia, para a gente ser mais específico, ela é instituída pela Lei 6.683, ela foi promulgada ali no finzinho de agosto, 28 de agosto de 79, e ela é um marco assim, bem importante da democratização e eu diria que por uma série de razões que a gente pode apontar. Não só o conteúdo dela é importante, ou seja, o que ela fala, os diversos aspectos assim, mais legais dela, mas os impactos políticos são muito importantes e acho que é o que a gente vai mais se debruçar aqui. Então, assim, de forma geral, ela concede anistia, né, ou seja, um perdão do Estado brasileiro a dois grandes grupos. O primeiro grupo, eu diria que é formado por aqueles que teriam cometido crimes políticos e conexos. A gente já vai explicar um pouquinho melhor sobre esses conexos, porque isso é fundamental e essa é uma das grandes polêmicas da lei da anistia. Mas mesmo assim, continuando o raciocínio, esses crimes eles vão ser praticados, esse primeiro grupo, por opositores ao regime, guerrilheiros, ativistas que foram perseguidos, políticos que foram exilados, enfim, esse grande grupo, assim, de, como eu falei, desses crimes políticos e conexos. Só que o segundo grupo, e é o que causa talvez maior polêmica até hoje em dia, é formado pelos agentes de Estado, que foram responsáveis pelas violações aos direitos humanos, torturas, né, atos terroristas, enfim, uma série de questões, mas que eles também vão ser enquadrados nessa categoria de crimes conexos a atos políticos. E isso é o que gera grande polêmica e que a gente vai tentar debruçar mais aqui. Então, para a gente entrar nessa polêmica, a gente tem que definir, afinal de contas, o que é esse raio de crimes conexos, né, e por que isso é tão importante para debater a lei da anistia. Só que essa é uma pergunta muito, eu não sei se fácil, mas difícil de responder ao mesmo tempo, porque ela pode ser muito complexa, né? Então, por exemplo, por crime conexo se entende que quando um crime é praticado para facilitar ou encobrir outro, ou seja, esse crime é conexo àquele outro, ou um ou dois mais crimes que podem ser relacionados, que eles podem ter acontecido em sequência, então é um crime que está conexo com outro crime. Essa é a parte fácil, mas o que se torna complexo é porque na lei da anistia ela não detalha necessariamente quais seriam esses crimes conexos. Eu diria que ela é propositalmente vaga, ela é deliberadamente vaga, ou seja, ela foi planejada, ela foi editada, ela foi escrita para ser vaga e dar margem para interpretações que o regime poderia utilizar ao seu favor na época, né? Então, por exemplo, essa noção vaga de crimes conexos aos crimes políticos poderia muito bem ser qualquer coisa, né? Então, por exemplo, para os opositores do regime, a gente pode falar que esses crimes vão ser considerados, por exemplo, tudo que os terroristas, entre aspas, fizeram, os militantes de esquerda fizeram, eram conexos ao seu objetivo político de lutar contra a ditadura. Só que daí da parte dos agentes do Estado tem, digamos, essa réplica contrária, esse mesmo uso um tanto, no mínimo eu vou dizer polêmico, depois a gente debruça sobre isso, mas de que, bem, da parte dos militares, da parte dos agentes dos estados, eles também, os crimes que eles cometeram de tortura, de sequestros, de desaparecimentos, eram conexos à luta contra o comunismo, à luta contra a subversão, à luta contra esses indivíduos, esses grupos que ameaçavam o Estado brasileiro. Então, por razões políticas, os dois estão certos e os dois cometeram crimes conexos a seus objetivos políticos, né?
e isso gera muito problema. Então, como a lei da anistia coloca tudo isso no mesmo pacote, como eu falei, deixando tudo deliberadamente vago, esse deliberadamente vago era muito do interesse dos militares, porque ali em 79 os movimentos sociais estão crescendo, a luta contra a ditadura está crescendo, o MDB já tinha ganho principalmente, o MDB tinha ganho as eleições em 1974, né? Ganho relativamente, assim, né? Não ganho por completo, mas obtido bastante assentos no parlamento, as greves do ABC estavam crescendo desde 78, o próprio governo está enfrentando dificuldades dentro das próprias, digamos assim, dentro do lado dos próprios militares, dentro dos grupos militares, a gente vai falar sobre isso nesse episódio, imagino. Então o governo tinha que dar algumas respostas. E a resposta que o governo encontra para acalmar muitos dos ânimos e basicamente assegurar que mesmo o Geisel falava, né, a gente está falando do governo Geisel, a gente está falando do governo Figueiredo ali em 79, mas muito do que a lei da anistia aprova já foi construído no governo Geisel, né? Então, ainda no governo Geisel, o grande objetivo os militares estão começando a criar, digamos, uma saída da ditadura militar honrada para eles estão querendo distender o autoritarismo, querendo diminuir algumas das bases mais autoritárias, né? O AI-5 vai ser revogado esse ano, de 79, nós temos a lei da anistia, o multipartidarismo vai retornar, enfim, então as coisas estão tendendo a aliviar, de certa forma. Só que essa tendência a aliviar, ao mesmo tempo, necessitava, digamos, de algumas respostas para garantir que, mesmo que depois que aliviasse, os militares não seriam responsabilizados pelos seus crimes. Isso a gente pode falar de Geisel, a gente pode falar de Figueiredo, isso era meio que um consenso dentro das Forças Armadas, desde os grupos mais extremos das Forças Armadas aos vistos como, entre aspas, mais moderados. Então, algo que a gente tem que colocar é que a lei da anistia surge nesse contexto, então, basicamente, que eu falei, e o que gera polêmica, não só até hoje, mas desde a época, é que a lei é aprovada internamente no Brasil, é claro, muita gente contesta, fala que, meu Deus, como isso, né, anistiar agentes do Estado, promovendo torturas, blá, 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 com toda razão, né? Eu concordo muito com essa crítica, acho que a lei da anistia falha em vários sentidos, mas principalmente esse que é o mais notório, eu diria, mas também internacionalmente, o professor James Green demonstra pesquisas bem interessantes sobre isso. Internacionalmente o Brasil é muito mal visto, né? Porque essa anistia fere algumas leis internacionais, ou se entende, né? Num dos campos do direito, digamos assim, que ela fere também algumas leis internacionais, como a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então isso gera bastante tensão. Acho que um dos temas que vai perpassar esse episódio justamente é essa anistia dos militares, essa dificuldade de se punir os militares pelos crimes cometidos desde a ditadura, mas eu diria que até antes da ditadura, a história do Brasil perpassa em vários momentos, a gente pode citar até o Estado Novo, a gente pode voltar lá atrás, crimes cometidos desde a Primeira República, por exemplo, talvez exagerando um pouco, mas creio que nem tanto, até os massacres em Canudos, Contestado, muito difícil historicamente no Brasil, e até falando do nosso próprio tempo presente, a gente conseguir punir os militares pelos crimes que eles cometeram. Inclusive, eu acho que o pessoal que está ouvindo vai achar isso estranho, mas a gente está gravando esse episódio com muita antecedência. A gente está gravando isso exatamente no dia 20 de novembro de 2024, né, o feriado do Dia da Consciência Negra, e recentemente saiu nos noticiários que um plano de militares para assassinar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, né? E o pessoal tá justamente discutindo nesse momento que esse é o tipo de coisa que depois a galera vem querer pleitear anistia, vem querer passar pano, né? E o pessoal vem discutindo as consequências negativas de se ficar anistiando criminosos na história do Brasil. Isso, e principalmente do campo dos militares, né? Há essa dificuldade, né, no Brasil. Nós somos muito eficientes em utilizar o nosso aparato estatal e a repressão estatal para colocar muita gente na cadeia, inclusive, né, a nossa população carcerária é enorme. Mas parece que, assim, pessoas muito importantes
principalmente daí no caso que a gente está discutindo aqui, as Forças Armadas, né? Nós temos uma grande dificuldade de responsabilizar as Forças Armadas por crimes absolutamente bárbaros, como alguns que a gente vai citar ao longo desse episódio, e ao longo dos nossos podcasts a gente já cansou de falar, né, desses crimes abomináveis. E como é que se deu a escolha do João Figueiredo para suceder o Ernesto Geisel? Como é que foi esse contexto? Então, essa pergunta ela é muito importante, mas ela é complexa até de ser respondida, porque não foi um processo simples. Então eu pensei assim numa cronologia para te responder, porque acho que faz mais sentido assim o ouvinte entender a partir de uma perspectiva cronológica. Então vamos lá, o Geisel ele chega ao poder em março de 74 e ele chega com a sua dupla, que era o general Golbery Couto Silva, né, que era o ministro da Casa Civil dele. E basicamente eles alertam duas coisas, digamos, eles falam duas coisas para a população brasileira. Que eles querem iniciar esse processo de distensão, né, aliviar o autoritarismo que existia na época, essa atenuação. E é importante entender que por distensão não estamos falando de um retorno à democracia. O Geisel ele fala de forma muito vaga em distender. Distender é você aliviar, né? Você não está falando que... Bem, o que o Geisel tinha interesse era um retorno democrático, eleições. Não, o Geisel está falando, olha, vamos aliviar aqui um pouco as coisas, atenuar esse autoritarismo, dar uma relaxada. Começa a falar em abertura. Abertura é algo meio vago ainda, né? Abertura para o quê, para onde, o que vai abrir, né? Então são palavras meio vagas e, obviamente, propositalmente vagas, né? Elas são colocadas nesses termos de forma proposital para o Geisel não se comprometer com nada, né? Mas então ele basicamente coloca assim, esse é um dos objetivos, chegamos ao poder para distender, mas que o Geisel não vai falar de sucessão presidencial antes de 1978, quando seriam as eleições indiretas mesmo, né, para presidente. Então o Geisel ele quer, digamos, evitar falar sobre esse assunto ao longo do seu governo. Mas é óbvio que assim, ele quer evitar falar publicamente a respeito desse assunto, porque internamente esse debate vai ocorrer o tempo todo. O Geisel só não quer que, digamos, base na mídia, digamos assim, né? Até porque a mídia estava voltando a ter uma cobertura um pouco maior dos eventos. O Geisel também, nessa distensão, ele retira muito do caráter tão pesado da censura que ocorreu, digamos assim, principalmente ali no que a gente chama de anos de chumbo, né? Costa Silva, Médici, enfim, o pós-AI-5, né? A situação piora muito, mas ali no Geisel a cobertura da mídia começa a ser relativamente menos dificultada, acho que esse é um termo que a gente pode utilizar. Mas daí o tempo passa um pouquinho, e em abril de 77 nós temos o famoso Pacote de Abril, que é a medida mais autoritária do Geisel durante todo o seu governo, né? O Geisel às vezes é vendido como um militar, um presidente que teria sido mais moderado, coisas do tipo. Eu acho isso assim, um desrespeito total a todos os críticos à ditadura militar e a todo mundo que viveu o período, porque o Geisel, depois do AI-5, talvez ele foi o general, o presidente, o ditador ali que utilizou mais medidas arbitrárias e draconianas, digamos assim. Então, por exemplo, ali em abril ele fecha o Congresso por basicamente um mês, de forma completamente autoritária, fechando o Congresso mesmo, ponto, né? Não preciso explicar mais do que isso, para promover reformas totalmente arbitrárias, né? Então, por exemplo, o Executivo assume o papel do Legislativo por completo nesse período e altera uma série de coisas na legislação brasileira. Simples assim, uma das medidas mais absurdas desde o AI-5, e entre elas, uma que é extremamente absurda e que vai ser muito importante, inclusive, para todo esse episódio, foi a de que 1/3 dos senadores deveriam ser da Arena, né? Eles seriam indicados pelo governo ditatorial e vão ser os ditos senadores biônicos, que a gente chama, né? Então a ideia era garantir uma maioria da Arena, talvez por um ouvinte mais desavisado, a Arena é a Aliança Renovadora Nacional, era o partido de apoio, né, da ditadura militar, enfim, na política institucional brasileira na época. Isso se deu porque em 74 o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, o partido de oposição à ditadura, obteve votações assim muito, muito elevadas nesse pleito e principalmente nos grandes centros urbanos, São Paulo, Porto Alegre, Minas Gerais, enfim, né? Rio de Janeiro também, de certo sentido. E o Geisel temia que nas eleições de 78 esse número poderia ser ainda maior, ou seja, o MDB poderia, quem sabe, ter um novo triunfo contra a Arena e contra o governo,
Só que aí tinha uma coisa que era ainda mais perigosa. Em 74, o MDB teve votações expressivas. Por exemplo, em São Paulo, o candidato do MDB teve quase 75% dos votos. É um negócio muito grande, né, para o Senado. Só que era só um senador que seria eleito. Em 78, seriam 2 senadores. Imagina, nesses estados inteiros, terem uma vitória... A oposição ter uma vitória dupla, digamos assim, né, elegendo 2 senadores. Seria muito perigoso para o governo... no âmbito do Poder Legislativo. Então o Geisel, ele gera esse pacote de Abril, ele faz e ele basicamente indica, pelo menos garante um senador do governo para cada estado. E então isso também ajudaria ele. Por que eu estou falando da sucessão do Figueiredo? Porque em 78 o Figueiredo seria eleito pelo colégio eleitoral. E aí seria, digamos assim, o pior dos mundos para a ditadura seria o MDB ter parlamentares suficientes para, no colégio eleitoral, eleger o seu próprio candidato, enfim, eleger um civil, né? Digamos que, teoricamente, isso é possível, até é importante para a gente entender o funcionamento da ditadura, explicar justamente, né, digamos, esse funcionamento institucional da ditadura para os ouvintes. Ricardo, era possível, então, eleger um civil da oposição durante a ditadura? Teoricamente, sim. Na prática, impossível. Na prática, impossível, porque quando, digamos, qualquer ameaça foi realizada, o Geisel enfiou um pacote de Abril na goela de todo mundo, basicamente, e sempre impedindo qualquer desses tipos de avanço. Em 68, lá, os protestos aumentam um pouco, a ditadura mete um AI-5, né? Então, sempre a ditadura conseguiu frear qualquer avanço mais significativo, seja na política institucional, seja até no combate à ditadura nas ruas, enfim, mobilizações populares. E aí, caminhando para o final, assim, para a gente justamente começar a falar do Figueiredo, em junho desse ano, ou seja, logo depois do pacote de Abril, ali, 2 meses depois, o Humberto Barreto, ele era um ex-assessor de imprensa do Geisel, né, e ele era o presidente da Caixa, na época, a Caixa Econômica Federal, e ele dá uma entrevista para a Veja falando que o Figueiredo é o nosso candidato. E o Figueiredo, né, que era um general, importante contextualizar, mas ele principalmente era o chefe do SNI na época, o Serviço Nacional de Informações. E essa candidatura ela tinha 2 problemas de partida. Primeiro, que Figueiredo não era um general de 4 estrelas, algo que era importante para os militares na época, dentro de uma hierarquia que eles criaram. Mas o segundo ponto é que o Figueiredo, ele tinha, digamos, o Figueiredo e o Geisel, principalmente, tinham um inimigo declarado, que era o Silvio Frota, que era um ministro do Exército do Geisel. E o Silvio Frota, ele não está muito contente com a ideia de redemocratização. Ele lidera um grupo de militares, mas também de civis que estavam descontentes com o governo Geisel e toda essa ideia de distensão política, de abertura. Esse grupo ele não vai tolerar nenhum tipo de concessão do regime. Assim, eles vão defender, inclusive, o contrário. Medidas mais enérgicas, o maior fechamento do regime, maior autoritarismo, maior controle, ao ponto desse grupo entender, por exemplo, e começar a denunciar que haviam infiltrados comunistas no governo Geisel, né? Essas coisas absurdas, assim, né? Que, enfim, essa paranoia comunista que, infelizmente, a gente vê até hoje em dia no Brasil. E que esses comunistas dentro do governo Geisel não eram combatidos por leniência do Geisel, por falta de interesse do Geisel, que o Geisel, de certo, deveria ser comunista também, ou enfim, estou brincando aqui, mas algo do tipo, né? Qualquer exagero do tipo. E essa retórica paranoica, acuada e tudo isso desse grupo que eu costumo chamar da extrema-direita da época, né? Porque extrema-direita é basicamente todo mundo ali na ditadura, né? Mas a gente está falando da extrema-direita, começa a ganhar força entre aqueles que vão achar, olha, mas quem sabe o Geisel seja moderado demais mesmo, né? E um evento que talvez marque isso, um evento famoso da ditadura, quando o Geisel ele retira o general Dinardo Dávila Mello da liderança do 2º Exército, da chefia, do comando, melhor dizendo, do 2º Exército ali de São Paulo, e ele era um aliado de Silvio Frota, e o Dávila Mello ele foi retirado principalmente depois do assassinato do Vladimir Herzog, do jornalista, né, e do Manuel Filho, que era um sindicalista ali no DOI-CODE de São Paulo. Como uma resposta à sociedade, porque essas 2 mortes ganham manchete em jornal, etc. e tal, o Geisel tira o Dávila Mello ali do comando do 2º Exército, e o Frota não gosta nada disso e vai falando, o Geisel é um covarde, o Geisel é um medroso, é um moderado, se a gente deixar as coisas no controle do Geisel, esse tipo de coisa vai ficar acontecendo. Aí em agosto de 77, o Frota começa a meio que deixar público que ele tem interesse em ser o futuro candidato à presidência do Brasil, né? Então, dentro ali dos militares.
E alguns parlamentares da Arena até começam a defender essa hipótese no Congresso, nos bastidores da política. E aqui é importante destacar que esse grupo considerava essa possibilidade até de se dar um golpe de Estado no Geisel, né? Isso era muito considerado, para falar a verdade, dentro desse grupo. Se olha, essas coisas derem errado, se a gente não conseguir, se o Geisel meio que não querer abrir a mão, num primeiro momento vamos tentar conversar com o Geisel, vamos tentar fazer a nossa candidatura, mas eles não descartavam dar um golpe de Estado no próprio Geisel, porque o Frota tinha alguns contatos ali, né, basicamente dentro do Exército, alguns não, né, alguns bons contatos dentro do Exército, das Forças Armadas, da Aeronáutica, né, mas o Geisel vai ser mais rápido, vai ser mais malandro até, para falar a verdade, e ele vai articular em segredo, né, nos bastidores ali do alto comando do Exército, a demissão do Frota do cargo de ministro. E ele vai publicar essa demissão em segredo no Diário Oficial no dia 11 de outubro e o outro dia é feriado, né? O dia 12 de outubro. E ali no dia 12 de outubro ele convida o Frota para uma reunião, digamos assim, ele simplesmente informa o Frota da demissão. O Frota até tenta articular entre os seus aliados um golpe de Estado como resposta, é a primeira coisa que o Frota tenta fazer, mas ele logo percebe que ele caiu na armadilha do Geisel e que o Geisel já tinha isolado ele politicamente total. E o Frota vai se dar, digamos, parcialmente por vencido. Eu digo parcialmente porque o frotismo, né, e até é engraçado a gente utilizar esse nome, mas eu acho que é o mais apropriado, essa linha do Frota, né, dentro do Exército, vai ser uma força política muito relevante na extrema-direita brasileira durante a redemocratização. E eu diria com muita tranquilidade que até os tempos atuais, tendo em vista que quem fazia parte do gabinete, né, do Frota é um tal Augusto Heleno, que vai liderar basicamente o gabinete do Frota, e um tal de Jair Bolsonaro sempre prestou referências ao general, sempre foi o seu apoiador, tanto na época quanto hoje em dia, e eu não considero nenhum exagero, assim, acho que até pelo contrário, para falar a verdade, eu acho bem apropriado entender que uma das principais influências ideológicas do bolsonarismo, principalmente nessa vertente mais militaresca, assim, vamos colocar nesse sentido, é esse pensamento frotista, né, que nasce na redemocratização e que defende não uma distensão do regime, mas o recrudescimento dela, e a gente vai falar mais sobre isso até quando imagino que a gente vai abordar, né, os atentados terroristas que começam a acontecer por parte justamente de agentes do Estado ali, né, que vão estar muito inspirados nessa revolta do Frota contra a distensão e desse grupo do Frota contra a redemocratização e qualquer forma de não recrudescimento do regime. Então, só para finalizar toda essa nossa cronologia aqui, chegar ao fim, em 31 de março de 78, o Geisel consegue acelerar a promoção do Figueiredo para se tornar um general de 4 estrelas, ele gera um pouco de desconforto no Exército, porque ele faz o Figueiredo passar na frente de uma galera que deveria receber isso antes do Figueiredo, né? Então ele corta um pouco essa hierarquia ali do Exército e ele oficializa que o Figueiredo é o sucessor dele. Então, no geral, o nome do Figueiredo era visto como alguém mais confiável, mais servil, eu até diria, aos objetivos do Geisel e do Golbery, do que, né, o Frota, que era visto como um cara, sei lá, fora de controle. Além do fato do trabalho do Figueiredo ser bem elogiado pelo Geisel e pelo Frota, ali liderando o SNI, né, o Serviço Nacional de Informações. O Figueiredo, ele foi muito responsável pelo combate ao comunismo e toda essa paranoia, a desarticulação do PCB na época, da luta armada ainda, enfim, né? E basicamente seria isso. Então, no final desse caos todo, Figueiredo é escolhido o futuro presidente do Brasil, o futuro ditador do Brasil. Atenção, senhoras e senhores, vai falar o presidente Ernesto Geisel. Brasileiros, ao findar-se o ano de 1974, em meio à tradicional e auspiciosa quadra natalina, não poderia deixar de me dirigir a todos os brasileiros. Desde meados de 1973, já se pronunciavam desanimadoras perspectivas para a conjuntura mundial em todos os quadrantes do globo. Acentuava-se dia a dia a disrupção do sistema monetário internacional. No fim de 1979, é restabelecido o pluripartidarismo do Brasil e, para quem está ouvindo e não sabe o que isso significa, basicamente o país voltou a permitir que existissem vários partidos. Ainda assim, alguns permaneceram proibidos.
Você poderia falar pra gente quais os partidos que existiam antes, quais surgiram nesse primeiro momento e quais partidos ainda estavam proibidos de existir oficialmente? Sim, então, em linhas gerais, eu acho que a gente pode dizer que, bem, antes do pluripartidarismo, nós tínhamos o bipartidarismo, que eu já citei, eu acho que é de conhecimento de muitos, né? A Arena e o MDB, Aliança Renovadora Nacional, partido que apoia a ditadura, o MDB, o partido de oposição, Movimento Democrático Brasileiro. E aí, quando se restabelece o multipartidarismo, nós temos um período que eu posso definir, sei lá, como de grande movimentação mesmo, assim, é tudo muito caótico, tem uma ebulição política muito forte, assim, por reformular partidos antigos, criar partidos novos, enfim, reestruturar a vida partidária brasileira. E aí a gente pode definir mais ou menos assim, eu diria, no campo de apoiadores da ditadura, mantém-se basicamente um grupo muito fiel e único ali, porque a Arena majoritariamente vai se tornar o PDS, que é o Partido Democrático Social, então quase todo o grupo de apoio institucional à ditadura permanece no mesmo partido, mas eu acho que é no campo das oposições que mais coisa acontece, né? Porque nós temos meio que uma fragmentação, assim, uma maior fragmentação, pelo menos, no campo das oposições. O MDB ele vai se tornar o PMDB, ou seja, né, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, um partido que lidera uma luta, eu diria, mais institucional e moderada contra a ditadura, assim, né, mais restrita aos termos institucionais, mas também temos uma disputa muito interessante pela refundação do PTB. O PTB ele tinha um grande legado, né, do trabalhismo varguista, um partido que já existia antes de 1964, era o partido do João Goulart, né, então o presidente deposto, era o partido do Vargas que cometeu suicídio em 54, enfim, era uma força política com um grande legado ainda e mais importante, era o partido de Leonel Brizola que estava vivo, atuante e tinha retornado para o Brasil em 1979 por causa da anistia, né, o Brizola ele viveu em alguns lugares, mas durante um período significativo ele vive em Portugal e ele retorna justamente ao Brasil, com esperanças de refundar o PTB, liderar o PTB e transformar o PTB na grande liderança de oposição à ditadura. Mas numa manobra política que os militares vão articular com o TSE, com o Tribunal Superior Eleitoral, nós temos 2 pedidos de refundação, né, de reorganização, ou melhor, até de registro, acho que a gente pode dizer, acho que é mais correto, de registro do PTB para ele passar a funcionar na época. Nós temos um pedido que é o do Brizola e o outro que é da Ivete Vargas, que é a sobrinha do Getúlio. Só que o TSE concede o direito a Ivete Vargas, e isso foi visto como uma grande articulação interna para enfraquecer essa grande força política que o Brizola tinha, uma liderança carismática, extremamente popular na época, né, visto talvez como um grande justiceiro que estava voltando para o Brasil para nos vingar da ditadura militar, algo nesse sentido, né? Só que ele perde o direito de refundar o PTB, porque ele era visto como muito radical, enfim, muito combativo na época, e a Ivete Vargas ela tinha uma boa entrada entre os militares, era visto como bem mais moderada, até para dizer, né, um termo, ela era vista como uma grande pelega, assim, né, na época, alguém que fechava justamente com o governo ali se necessário. E o Brizola ele então decide fundar um novo partido, que é o PDT, que existe até hoje, né, o Partido Democrático Trabalhista, partindo de uma nova concepção do trabalhismo, né, afastando mais da figura da Ivete, esse peleguismo dela, vamos dizer, né, mas sem aquela força, sem o carisma, sem o peso histórico, né, que o PTB tinha. Então meio que o Brizola também tem que começar uma história um pouco que não diria do zero, né? Mas ele tem que, enfim, trabalhar para construir um legado que o PDT não tinha por razões óbvias na época, né? Uma força que o PDT não tinha por razões óbvias na época. E aí a gente tem a fundação do PT, né? Do Partido dos Trabalhadores, que também se dá nesse momento, que une diversos grupos políticos que buscavam criar assim, uma grande frente de combate à ditadura, mas que não simplesmente combatesse e criticasse, sei lá, somente o autoritarismo, né, da ditadura. A ideia do PT era ir um pouco além. Ele deveria ser como se fosse uma plataforma, uma instituição, uma agremiação que reunisse a luta dos trabalhadores do Brasil, não só para enfrentar os militares, a ditadura, mas aí entra uma coisa importante. O objetivo do PT era também enfrentar a classe dominante do país e essas opressões diversas que eram oriundas da exploração
exploração da mão de obra dos trabalhadores, das trabalhadoras, enfim. E isso vai ser interessante porque muitas vezes vai gerar críticas do PT ao próprio PMDB, que vai ser visto como um partido que, ok, até combatia a ditadura, mas que não tinha posição na luta de classes, vamos dizer assim, né, na exploração da classe trabalhadora, não levava a cabo muito das demandas dos sindicatos, dos grupos de trabalhadores rurais organizados, enfim, né, uma série de coisas que a gente pode levantar. Então, em termos mais gerais, o PT ele queria radicalizar essa concepção de democracia que a gente tinha ali na redemocratização, né, uma democracia que deveria ser construída de baixo para cima, digamos, né? Uma democracia que deveria incorporar mais o poder de decisão dos trabalhadores. E aí, por essa razão e algumas outras, a gente pode entender por que o PT vai ser definido como um partido de socialismo de base, né? O PT, isso está até no seu estatuto, né? Um partido que se definia como socialista, mas um socialismo de base, ou seja, ele tinha como liderança o Lula, que era um autêntico trabalhador, digamos assim, não era uma figura como Vargas, o João Goulart e o Brizola, que não eram filhos da classe trabalhadora, digamos assim, né? O Lula tinha a identidade da classe trabalhadora brasileira, né? Ele era um trabalhador e mais do que o Lula, para a gente não ficar personificando, né? O PT era um partido formado por operários, por sindicalistas, por intelectuais e muitos líderes do partido faziam parte dessas categorias, né? Militantes feministas, militantes do movimento negro, enfim, uma série de coisas que a gente pode falar. E daí só para finalizar, já até que você abriu espaço para falar disso na pergunta, temos, eu diria que 2 partidos principais que têm seu registro negado, que é o PCB e o PCdoB. E a razão disso até é simples de explicar, é por causa da Lei de Segurança Nacional, né? Que ainda permanecia vigente ali no governo Figueiredo e que basicamente considerava que partidos comunistas, né, por isso o PCB e o PCdoB, eles ainda entravam dentro dessa lei de segurança nacional. O comunismo ameaçava a ordem e a segurança pública no Brasil, algo nesse sentido. Então esses partidos, ainda é o contexto da Guerra Fria, eles não vão ser permitidos no registro, só depois do fim da ditadura ali em 1985 mesmo. Aqui eu queria te perguntar sobre sindicalismo. O que foi o novo sindicalismo e como ele afetou as greves do ABC e as dinâmicas do processo de redemocratização? Então, para falar sobre o novo sindicalismo, a gente tem que entender o que há de novo no novo sindicalismo, né? Pode parecer meio óbvio, mas é um bom ponto de partida. O que tinha de novo, né? Nesses movimentos sindicais ali no período da ditadura. Então, o novo sindicalismo, ele leva esse adjetivo novo ali para se contrapor às relações entre sindicatos e o Estado brasileiro, que foram construídas lá no período Vargas. Então, sem querer me demorar muito nisso, mas digamos assim, o Brasil tinha pouquíssimas leis trabalhistas, principalmente a questão sindical era meio que uma bagunça ali na Primeira República, as coisas estavam se formando aos poucos, principalmente devido a importantíssima luta dos trabalhadores ali na Primeira República, um período de bastante movimentação social da parte dos trabalhadores, querendo construir algumas instituições para si, e ali o Vargas ele acaba cooptando, né, parte desse movimento, se dialogando parte desse movimento dos trabalhadores e cria, né, o Ministério do Trabalho e acaba criando o que a gente chama muito de corporativismo, né, uma relação meio paternalista do Estado brasileiro com seus trabalhadores. O Vargas, nos seus termos, quer proteger os trabalhadores, mas isso acaba tendo um grau de controle muito grande, né? Então, os sindicatos tinham uma relação direta com o Estado, né? Muitas vezes o próprio Vargas escolhia os líderes sindicais. Nós tínhamos um controle muito grande, né? Então, por exemplo, o Vargas somente permitia, por exemplo, uma representação sindical por categoria, né? Então, o sindicato dos professores da região tal e etc e tal. Então, essas relações muito curiosas, assim, e para não dizer, né, no período do Estado Novo, que várias pessoas, enfim, que faziam parte de sindicatos não podiam fazer parte, anarquistas não podiam fazer parte de sindicatos, comunistas não podiam, né, eles eram caçados dentro dos sindicatos, enfim, tinha essa grande questão do controle. E eu estou falando isso porque toda essa estrutura é mantida durante a ditadura militar. Na verdade, curiosamente, foi mantida até durante o período democrático, ali, de 45 a 64, mas os militares acham interessante manter esse controle, né? É um desses, até alguns autores, como por exemplo o Thomas Skidmore, ele fala que o Thomas Skidmore, ele, né, que é um brasilianista, um americano, ele cria, digamos, de uma forma até eu acho um tanto forçada, muitas similitudes entre a ditadura
militar e o varguismo, principalmente tendo como lastro essa manutenção do corporativismo estatal, do controle estatal, né? Eu acho que tem diferenças bem consideráveis a ser feitas entre os dois, mas nesse sentido do sindicalismo, das relações entre sindicato e Estado, realmente a ditadura pensa, por que a gente tem que mexer nisso, né? A gente também quer controlar os trabalhadores, a gente realmente quer também perseguir comunistas, anarquistas, seja lá o que for dentro dos sindicatos. Então, há um encontro ali entre os objetivos dos militares pós-64 e os objetivos do Vargas, principalmente ali no Estado Novo, né? Só que a gente começa a ver sindicalistas que querem rever essa relação. Eles querem maior autonomia sindical, eles querem um sindicato sem a interferência dos patrões, o que isso é óbvio, mas também sem a interferência do Estado. Tem algumas pautas da época que hoje em dia talvez alguns amigos sindicalistas, né, iriam discordar totalmente, mas, por exemplo, uma busca por maior liberdade para negociar trabalhadores e patrões, sem a intervenção do Estado, que hoje seria um tema meio polêmico, né? Não precisamos do Estado para negociar com os nossos patrões, mas naquele contexto é importante a gente entender, né? O Estado varguista é um Estado, o Estado da ditadura militar é um Estado e o Estado democrático hoje é um Estado. Embora a gente use a mesma palavra, Estado, são experiências históricas diferentes, né? A gente está falando de momentos históricos diferentes. O Estado da ditadura militar é um Estado com repressão, com basicamente quase que já saindo de contrapartida que esse Estado iria tentar prejudicar os trabalhadores, os sindicalistas, enfim, né? É um Estado diferente. Então faz sentido que os novos, né, o novo sindicalismo seja contra, né, essa interferência do Estado. Eles preferiam fazer o seguinte: acordos coletivos das categorias, como por exemplo a gente vai falar ali das greves do ABC, para negociar com os patrões, com os donos das multinacionais ali no caso, enfim. Então era uma pauta da época. Críticas a esses sindicatos oficiais, eu falei. Existia uma defesa de uma pluralidade, a liberdade de poder se formar quantos sindicatos dentro, né, de determinadas categorias. Pode ter vários sindicatos de professores, vários sindicatos de, comerciantes do varejo, enfim, né, vários sindicatos de pessoal que trabalha nas estações de petróleo, enfim, né, abrindo margem para o pessoal poder não ter esses representantes oficiais, um único sindicato forte, etc. e tal, mas que pudesse existir essa liberdade de se formar diferentes sindicatos em diferentes categorias. Também uma defesa, e daí é meio óbvio, né, de maior liberdade de expressão, de atuação dos sindicatos, que não fosse um crime, né, você panfletar, por exemplo, a favor do seu sindicato. E também o direito à greve. Isso vai ser algo muito fundamental e uma pauta bem interessante. Então o novo sindicalismo ele quer rever essas relações, né, de um Estado muito controlador. É uma busca por maior liberdade para os sindicalistas e trabalhadores, né, os trabalhadores sindicalizados principalmente. Só que aí a gente entra nas greves do ABC, que elas são influenciadas por essas ideias, né, mas também é interessante destacar que as greves do ABC elas são frutos também desse modelo de desenvolvimento da própria ditadura, que gera um crescimento industrial muito grande. A gente tem um crescimento de fábricas, a gente tem um crescimento, enfim, de urbanização e industrialização do país, principalmente ali na década de 70. Então a gente tem mais empregos, a gente tem um crescimento econômico justamente nesses setores industriais, por exemplo. Só que o mais importante, que eu sempre gosto de destacar, sim, esses setores crescem muito, né? Não é à toa que vários dos donos de indústria defendiam horrores à ditadura militar, só que ele cresce de forma desigual, né? Os donos das fábricas ganham muito dinheiro com isso, os trabalhadores nem tanto. E principalmente as multinacionais, né, que vai ser o caso das greves do ABC, a Scania, a Ford, a Mercedes, estão ganhando muita grana em cima da ditadura e da política econômica da ditadura. Os trabalhadores nem tanto, porque, por exemplo, né, ali em 78, quando começam as greves do ABC, até para a gente justamente entender por que essas greves começam, é divulgado na mídia que o governo ele mascarou os índices de inflação lá de 1973, ou seja, anos anteriores, onde a luta sindical já estava rolando, as críticas já estavam rolando, e que é algo absurdo a gente pensar, né? Mascarar índice inflacionário, né, numa democracia, isso é impensável, mas mais uma característica da ditadura, né? O quanto durante as ditaduras... Se a gente tem que desconfiar das informações já quando a gente vive sobre democracias, né, as informações que a gente tem circulando por aí, inclusive as do governo, por que não? Mas o absurdo é o quanto na ditadura basicamente você literalmente não pode confiar em nada, né? Porque até os índices de inflação são mascarados, né?
Só que isso acabou gerando, digamos, um prejuízo aos trabalhadores, que segundo os cálculos da época, isso lesou os salários dos metalúrgicos ali em 34%, né? Então um número considerável ali, um prejuízo econômico bem grande. E aí os trabalhadores do ABC, eles já estavam se organizando durante a década de 70 nessas campanhas salariais, principalmente. Mas o que dá um fôlego maior para o movimento, a partir de 78, e aí a gente vai ver a coisa crescer para valer mesmo, é que esses trabalhadores eles vão se organizar não só para lutar por uma questão salarial, eles vão ampliar as reivindicações dele, porque sim, a questão salarial sempre esteve presente na luta dos trabalhadores do ABC e na luta dos trabalhadores brasileiros. Mas eles vão chegar à conclusão que não é necessário só discutir uma pauta econômica, mas uma pauta política, porque não tem mais como dissociar a política salarial do regime com a natureza do regime, que é ser autoritário. Então começa a se implementar um combate à ditadura, né? Trabalhadores contra a ditadura, porque a ditadura acaba defendendo os patrões em última instância, né? Então as greves do ABC começam a colocar esse elemento de classe muito forte no combate à ditadura, que muitas vezes não estava tão claro, né? Então a gente vê que é um país que cresce bastante, né? Ali na década de 70 economicamente, mas os trabalhadores estão sendo prejudicados, os salários estão sendo achatados. Quem cresce, né? A famosa frase do Médici, que eu sempre repito quando eu falo disso, né? O Médici é questionado lá num determinado momento sobre a política econômica, a situação do Brasil, ele fala, bem, o Brasil vai bem, o seu povo que vai mal. E o presidente Médici, então, na época, definiu da melhor forma possível o jeito que ele governava, né? Pouco se importando com o povo, com os trabalhadores. Então, é interessante também destacar, então, que as greves começam ali em 78, elas crescem em 79 consideravelmente, e elas atingem o ápice ali em 1980, quando a gente tem mais de 270 mil trabalhadores paralisados em mais de 80 fábricas. Embora as greves do ABC não tenham atingido todos os seus objetivos, muitos eles atingiram e deixaram um legado muito grande. Não é à toa, né, que o próprio presidente do Brasil hoje ainda é um filho desses movimentos. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Nos anos 80, o Brasil passou por crises econômicas graves e, para quem quiser saber mais sobre a economia logo após o fim da ditadura, eu recomendo vocês ouvirem o episódio 159 aqui do História FM sobre a economia brasileira do Sarney até o FHC. Mas, pegando o período anterior a isso, por que a economia brasileira na época estava em crise e qual o impacto disso no apoio popular ao fim da ditadura? Essa é a grande questão, e daí a gente tem que falar do dito milagre econômico e do modelo de desenvolvimento que a ditadura basicamente assume, tentando fazer um grande resumo, até porque, né, é necessário assim, um economista com muito estofo para explicar detalhes, mas tentando fazer um voo mais abrangente sobre a questão. Quando o golpe ocorre em 64, os primeiros ministros da economia convocados, eles são liberais, que promovem ajustes fiscais monstruosos, assim, né? Então, aquele corte de gastos, né? Algo que a gente, hoje em dia, né, escuta bastante falar, mais do que talvez gostaríamos. Mas temos justamente essa política liberal muito radical ali na época do Roberto Campos, do Bulhões. Só que aí a ditadura começa a ver que ela tem que dar algumas respostas econômicas, digamos assim, ao povo brasileiro. Precisa de um elemento que é propaganda mesmo, mais do que qualquer outra coisa. E aí o Antônio Delfim Neto assume a pasta ali da Fazenda, né, no governo Costa e Silva, e vai se manter nessa posição durante algum período. E a partir desse segundo momento econômico, digamos, da ditadura, quando a ditadura começa a falar em investimento estatal, e isso é curioso, ali com o Delfim Neto, final da década de 60, ao longo da década de 70, o Brasil aumenta bastante os seus investimentos estatais, né, entendendo que, bem, faz parte para o desenvolvimento econômico do país, entender o Estado como um agente dinâmico, um agente, né, interventor na economia, justamente colocando nesses termos. Só que aí tem uma questão, esses investimentos vão aumentando. Para realizar muitos desses investimentos, o governo vai basicamente pegando muito dinheiro emprestado dos Estados Unidos, do FMI, só que daí esse
como é que eu posso dizer, né? Essa bola de neve ela vai crescendo, com a ideia de que, bem, o país vai crescer e vai chegar um momento que a gente paga essa dívida, não tem problema, se endividar não é algo tão ruim assim, né? Faz parte de um processo de desenvolvimento de um país subdesenvolvido para um desenvolvido, digamos assim, para utilizar os termos da época. E só que a gente tem um problema. No meio desse caminho, em 1973, nós temos a grande crise econômica internacional, que boa parte está relacionado à crise do petróleo ali no Oriente Médio, né? Os países, a OPEP, né? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, basicamente tenta fazer um embargo, né? Contra alguns países ocidentais ali, e tudo isso vai gerando um aumento do preço do petróleo, do barril do petróleo indo lá nas alturas. Uma grande crise econômica mundial começa a se estabelecer, e aí ao longo da década de 70, muitos países, por exemplo a ditadura chilena, né, começou a promover um corte radical de gastos para tentar evitar, né, já que a crise está tão grande, para tentar se proteger de certa forma, né? Mas na ditadura militar brasileira nós temos um efeito contrário, né? Se a ditadura chilena, ali, a partir de um determinado momento, vai fazer essa radicalização absurda do corte de gastos, à medida do absurdo mesmo, né? Cortes em aposentadorias, etc. e tal, privatizações aos montes. Nós não temos políticas de privatizações dentro da política econômica brasileira. Nós temos o contrário, né? O Geisel, ele justamente quer manter os níveis de investimento estatal, quer manter essa diretriz econômica. A Petrobras, por exemplo, vai receber uma série de investimentos, como o professor Márcio Voigt mostra em pesquisas dele e tudo. Então, nós vamos ter essas características, uma manutenção considerável de instituições públicas, de empresas públicas, né? Só que isso vai crescendo, a ditadura ainda consegue manter consideráveis índices de crescimento, né? Ali no milagre econômico, no dito milagre, nós temos 10%, 12%, né? Taxas de crescimento bem grandes ao ano. Só que daí, na década de 80, nós vamos ter um segundo solavanco que aí a ditadura não vai conseguir aguentar mais. Porque a ditadura, para manter esses níveis de investimento pós-crise, ainda aumentou a sua dívida externa. E foi aumentando. Só que ali no final da década de 70, e principalmente na década de 80, o início ali da década de 80, e daí eu vou ser bem objetivo, ali em 82, nós temos a crise da dívida externa latino-americana. Que esses países, não foi só o Brasil, vários países aqui da América Latina foram contraindo empréstimos com os Estados Unidos, até que essa conta começou a ser cobrada, porque os Estados Unidos também começou a sofrer um período de crise, já ali no final do governo Carter, ao longo do governo Reagan isso vai se manter, de que, bem, vamos começar a pedir de volta esses empréstimos, vamos começar a cobrar, utilizando inclusive o FMI para isso e tudo mais, e esses países começam a sofrer muitas dificuldades econômicas mesmo. E aí o Brasil, quando tem essa, digamos assim, né, essa situação batendo na sua porta, esse desespero, nós vamos começar a ver que essa crise econômica vai afetar o apoio à ditadura, porque agora, mais do que apoiar ou não a ditadura, digamos assim, a ditadura já não é mais símbolo só do autoritarismo para, digamos, a classe trabalhadora brasileira. Ela já tinha essa cara, mas agora ela é símbolo do desastre econômico. Ela é símbolo de, bem, a ditadura não é só responsável por torturas, a ditadura é responsável por eu não ter comida na mesa, a ditadura é responsável pelo meu desemprego. E aí, principalmente ali em 83, a gente vai ter uma série de protestos no país, principalmente por causa dessa crise da dívida externa. Nós temos demissões em massa ocorrendo em estados como São Paulo, e os trabalhadores vão ir para a rua, vão quebrar tudo. Em abril de 83, nós temos manifestações bem grandes nesse sentido, ficam conhecidos como os quebra-quebras de São Paulo, e são trabalhadores informais, gente desempregada, que não está fazendo parte de uma manifestação organizada no centro da cidade, com cartazes, com uma pauta, não. É um pessoal que está indo para o centro da cidade quebrar tudo, literalmente. Isso ocorre não só no Brasil, isso ocorre na Argentina, isso ocorre no Chile, se torna um movimento até meio que transnacional, de certa forma, esses protestos muito violentos para quebrar coisas, roubar coisas de supermercados, justamente devido à fome, ao desemprego, e a gente vai ver que isso vai dar essa cara da ditadura contra os pobres, né? A ditadura, ela não só tortura, ela não só mata, digamos, o pessoal da classe média, digamos assim, né? Militantes de classe média, etc e tal, intelectuais e tudo mais.
Não, uma ditadura que é contra os pobres, que é contra os trabalhadores. E acho que desde as greves do ABC isso começa a ficar cada vez mais claro para a população. Lá desde a década de 70 isso estava ficando claro, quando começa a ter A política econômica da ditadura, no fundo, sempre deixou isso muito claro, que não gostava de pobre, mas em momentos de crise econômica na década de 80 isso ficou, explícito de uma forma como nunca tinha ficado antes. Eu vou te fazer uma pergunta agora, cujo assunto já apareceu aqui antes, tanto em episódios que você participou, inclusive, quanto episódios exclusivamente sobre esse assunto. Mas eu acho importante falar sobre, para não obrigar os ouvintes a irem ouvir outros episódios inteiros só para entender isso. E o assunto em questão é o número significativo de atentados terroristas cometidos por gente do próprio regime que queria criar factoides para voltar a recrudescer a repressão e tentar dar uma sobrevida para a ditadura. Você poderia falar um pouco sobre isso? Claro, eu acho que um dado importante para a gente começar a falar sobre isso é que esses, atentados terroristas por agentes do Estado brasileiro ocorreram durante toda a ditadura, mas há um contexto específico que eles ocorrem numa quantidade muito maior. Entre agosto de 79 e 30 de abril de 81, que é um evento que a gente vai falar a respeito, que é o evento do Rio Centro, né, o atentado à bomba no Rio Centro, durante esse recorte ali, 79 e 81, nós tivemos 40 atentados à bomba no país, das formas mais diferentes, bombas sendo colocadas em banca de jornal, explodindo, enfim, uma coisa realmente muito perigosa. E algo que a gente pode colocar é que esses crimes, né, esses terrorismos de Estado, esses atos de terrorismo do Estado, eles têm uma especificidade justamente porque a gente pode se perguntar por que nesse contexto tão específico, né? E eles têm justamente uma razão de ser para ocorrer ali nesse período. E eles estão relacionados, esses atentados, com essas tentativas desses grupos frotistas que eu falei antes, que eles estão desesperados dentro das forças de segurança e que eles objetivavam tentar frear ou tentar tumultuar ao máximo esses avanços da redemocratização ou mesmo da abertura política planejada pelos militares. Então, eles são filhotes do já citado frotismo ali que eu falei, né? E eles buscam utilizar desses atentados terroristas para recrudescer o regime, para tentar, né, fazer com que a detenção não caminhasse tão bem, a redemocratização não caminhasse tão bem. Só que o que eu considero muito curioso nesse contexto, e que aqui eu começo a falar de algo que eu julgo muito importante, é a posição das Forças Armadas em relação a esses ataques, e o próprio governo Figueiredo em relação a esses ataques. Porque ao que tudo indica, e eu digo ao que tudo indica, a pesquisa séria feita a respeito disso, esses atentados eles não eram assim planejados ou tinham relações minimamente diretas, por exemplo, com o alto escalão militar ou com o próprio governo Figueiredo. Eles realmente ocorriam sem essa articulação, digamos, com a parte de cima do regime, né? As pesquisas tendem a demonstrar isso, né? Muita gente pode fazer uma conexão direta, claro que o Figueiredo sabia, claro que o fulano sabia, que o general sabia, mas não, era algo meio que de grupos radicalizados realmente dentro do Exército e das forças de segurança no geral. Inclusive, até porque muitos desses terroristas, digamos assim, eles tinham críticas ao governo e ao alto escalão militar, né? Justamente porque eram frotistas, e enfim, o Figueiredo era meio que um filhote do Geisel e por aí vai. Mas isso não significa que esses atentados, e esse é o objetivo que eu acho principal dessa resposta e dessa nossa conversa, não quer dizer que isso não atendia aos interesses do alto comando e do governo, esses atentados. De certa forma atendiam, era meio que, não, deixa rolar, né? Porque eu gosto muito de uma expressão que o professor Lucas Pedretti utilizou no episódio de Estação Brasil. A gente tem uma série sobre os crimes da ditadura militar, para quem quiser escutar também. E que ele utilizou uma expressão que eu achei que ele foi muito feliz, né? Ele é um especialista na temática, então, né, a gente aprende muito com ele. Porque essas situações permitiam que o exército e o governo pudessem colocar na posição de, digamos, bombeiros salvadores da pátria, né? E o que ele quer dizer com isso, né? Utilizando os termos do professor. Porque o governo ele vai condenar esses ataques publicamente, né? E com isso eles podem sair como atores moderados, comprometidos com a democratização, ou até mesmo eles seriam aqueles que poderiam garantir uma travessia segura até a democracia,
Não, né? A caminhada da democracia tem que ficar na mão dos militares, porque só nós, o governo, os militares, é que temos força suficiente para garantir, para fazer essa travessia no meio desses ataques terroristas e garantir, né, um retorno democrático. Porque ali na década de 80 a gente já está falando de um retorno a uma democracia, embora essa ideia de democracia fosse muito vaga, né? Porque basicamente essa democracia que os militares entendiam era uma democracia tutelada pelos militares, com forte presença do exército, como um agente moderador, digamos assim, como se fala muitas vezes até hoje. E o mais importante, uma democracia que garantisse os termos da lei da anistia e não punisse nenhum militar pelos seus crimes. Então, em suma, assim, esses atos terroristas, eles vão ser, assim, por serem tão absurdos, violentos, chocantes, e coloque o adjetivo que você quiser, eles acabam, no fundo, dando um verniz necessário para que a ditadura pudesse se vender como moderada, o que era um absurdo por si só, né, para quem comprasse esse argumento. Mas por isso que eu digo, né, o governo e o exército tendia meio uma política do deixa rolar. A gente não precisa coibir muito, né? A gente precisa se posicionar contra, mas impedir que esses atos aconteçam ou punir eles de forma severa quando aconteçam, aí já é demais. Então a gente, só para colocar um exemplo prático aqui, vamos falar do maior dos atentados, do Rio Centro. É o atentado mais famoso, né? Ocorre no Rio Centro, que era um espaço para a realização de shows, né? Ocorre no dia 30 de abril de 1981, um atentado que dá errado, que inclusive gera vítimas, né? Os dois agentes do Estado que vão tentar fazer esse ataque terrorista, eles acabam se ferindo, um morre e o outro fica bem ferido. Então o atentado ele é uma explosão premeditada de 2 bombas relógios que são fabricadas de forma artesanal, ou seja, a gente consegue ver bem esse caráter. Bem, o exército oficialmente jamais faria algo tão, sei lá, tão... é difícil afirmar isso, mas imagino que se o exército fosse fazer um atentado planejado como esse, não seria tão infantil como acaba sendo, né, esse atentado do Rio Centro, de tão mal organizado, né? A gente vai ver que tem coisas que são absurdas, absurdas no sentido de, não sei, atrapalhadas mesmo, né? Então nessa noite, né, do dia 30 de abril, nesse centro de convenções, que é o Rio Centro, ali em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, a gente ia ter um show anual, né, que era para celebrar o Dia do Trabalhador, por isso que ocorre no dia 31 de abril, e reúne algo em torno de umas 20 mil pessoas. Daí, entre as 9h15 da noite e 9h20 da noite, com o show já em andamento, uma bomba explode dentro de um carro que estava no estacionamento, e no interior desse carro estavam os 2 militares, que é o capitão Wilson Luiz Chaves Machado, que vai ser o sobrevivente, que tinha o codinome de Dr. Marcos, e o sargento Guilherme Pereira do Rosário, que era o agente Wagner, ambos lotados no DOI do 1º Exército, e o agente Wagner vai acabar morrendo nesse processo. O artefato ele vai explodir, como eu falei, né, estava ali justamente instalado dentro do carro, que estava estacionado, e ele explode 1 hora antes do planejado, e acaba ferindo o capitão Machado, como eu falei ali, gravemente, para falar a verdade, ele quase morre, e o outro, que é o sargento Rosário ali, né, o agente Wagner, ele vai morrer com a bomba explodindo no colo dele, basicamente, né? Então a investigação também identificou que o automóvel continha, além, né, desse explosivo, outras 2 bombas, além de uma pistola e uma granada de mão. E mais do que a bomba ali, que a gente já colocou, tinha uma segunda explosão prevista, né, no interior do Rio Centro, que essa bomba teria sido instalada ali na mini estação elétrica, que era responsável pelo fornecimento de energia do centro de convenções, só que essa bomba ela foi jogada por cima do muro dessa mini estação e ela explode no pátio, né? E a ideia era justamente fazer com que a eletricidade fosse interrompida, etc. e tal, mas tudo é feito de uma forma tão desorganizada que nem esse plano justamente dá certo, né? A ideia de que essa bomba ia ocasionar essa interrupção no fornecimento de energia, paralisar o show, gerar tumulto, pânico, etc. e tal. E daí, só para reforçar de que no fundo esses ataques não incomodavam o governo, eu acho muito interessante citar que o capitão Machado, que é o sobrevivente, ele não vai ser preso e nem punido severamente. Na verdade, segundo uma reportagem do dia 1º de abril desse ano, que saiu na agência pública, que é fantástica, né, uma das melhores produções jornalísticas do país, o Machado, e aqui eu abro aspas para a reportagem, ele nunca foi punido pelo envolvimento no episódio, pelo contrário, progrediu na carreira militar e recebeu honrarias, como a medalha de pacificador, né? um cuspe na nossa cara, né, da sociedade brasileira, e foi concedido para ele ao Exército em 2001. E após a explosão, o oficial passou pelo Colégio Militar de Brasília e pela Diretoria de Movimentação do Exército,
Em 2002 ele entrou para a reserva e na sequência foi contratado no Instituto Militar de Engenharia para exercer a tarefa de análise funcional dos cargos de engenheiro militar. E aqui talvez o mais importante é que no ano de 2012 ele se aposentou e hoje Wilson Machado recebe salário bruto de R$ 29,6 mil, conforme informações do portal Transparência do Governo Federal. Então, são um dos maiores absurdos da história contemporânea do Brasil e um símbolo máximo do que a gente estava falando antes, né, dessa mais completa, absoluta impunidade que os militares ostentam no nosso país, mesmo quando envolvidos em crimes gravíssimos e ainda saem ganhando 30 conto por mês em cima das nossas costas. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Aqui eu queria dedicar uma pergunta exclusivamente às Diretas Já. O que foi esse movimento? Quem organizou ele? E eu queria saber também se, em geral, os historiadores consideram que esse movimento teve uma importância fundamental para a queda da ditadura, ou nem tanto assim. Talvez a memória sobre esse evento seja um pouco superestimada. O que é que a historiografia discute sobre isso? Então, a respeito das diretas, eu acho que vale destacar inicialmente que há um certo debate em torno da origem do movimento, né? Quando é que ela começa, né? Mas, em linhas gerais, eu anotei aqui algumas informações, até porque são variadas e daí para eu não me perder. Por exemplo, né, cabe frisar que ali em 83, por exemplo, a gente já tem protestos favoráveis a eleições diretas no dia 31 de março, em Abreu de Lima, em Pernambuco. No dia 15 de julho, em Goiânia, a gente também tem. E duas manifestações maiores no início do movimento são realizadas em grandes centros urbanos, no dia 27 de novembro em São Paulo e 12 de janeiro, agora já em 1984, em Curitiba, onde vai se reunir algo em torno de 40 mil pessoas. Aí no ano de 1984 mesmo, quando a coisa começa a ganhar corpo, né, e as diretas já, enfim, são um movimento favorável a temática do movimento é muito fácil de entender, né, mas a organização dele nem tanto assim, porque são movimentos muito grandes e quando se reúne muita gente é meio difícil de você saber identificar quem é que está organizando, quem é que está no controle desse movimento. Mas já ali em 1984, no dia 25 de janeiro, que é aniversário da cidade de São Paulo, aí sim, a gente tem 300 mil pessoas no comício das diretas na capital paulista e é a maior manifestação do movimento até então, é quando a coisa parece que vai tomar um corpo mesmo, né? Então as manifestações elas ganham força, elas conseguem se espalhar por todo o país e dentro dessa cronologia que eu estou propondo aqui dos eventos, cabe citar que, por exemplo, em 24 de fevereiro, em Belo Horizonte, a gente tem 400 mil pessoas em BH. No dia 26 desse mesmo mês, nós vamos ter manifestações em mais de 300 municípios de São Paulo e no dia 21 de março, 200 mil pessoas comparecem na Candelária, da Candelária até a Cinelândia, no Rio de Janeiro, e no mês de abril, que é o mês da votação da emenda Dante de Oliveira na Câmara de Deputados, que vai votar se temos ou não eleições, se vamos ter ou não eleições presidenciais através da votação direta ali em 1985. Nesse mesmo mês que a gente vai ter, dias antes, para falar a verdade, dessa votação, a gente tem as duas maiores manifestações, que é no Rio de Janeiro e São Paulo, que são as maiores manifestações populares da história do Brasil até então. Então, respectivamente, no dia 10 de abril nós vamos ter 1 milhão de pessoas na Candelária e 6 dias depois, no dia 16 de abril, 1,5 milhão de pessoas na passeata da Praça da Sé até o Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Então a gente está falando de manifestações que o Brasil nunca tinha visto até então, as maiores manifestações de rua da história do nosso país. Então, sobre a tua pergunta ali, né, você pergunta quem organizou, aí é meio difícil de responder assim de uma forma tão objetiva, porque as manifestações elas sempre tiveram um caráter diverso e muito popular, assim, de que meio que todo mundo vai fazer parte das diretas já, quem queria ir para a rua foi, é algo que tem um frisson, assim, um que meio de convocação popular que, assim, pessoas de todas as classes sociais, grupos acabam fazendo parte
e não tem lideranças muito claras, objetivas, mas acho que, só para não deixar em branco essa resposta, acho que dá para dizer que no início as manifestações elas eram mais organizadas por alguns grupos políticos mais autônomos e numa vibe assim meio descentralizada, que vão formando os comitês das diretas, né, que daí reúne gente de todo tipo da sociedade, assim, né, principalmente movimento social. Mas com o tempo, quando a coisa começa a dar certo, digamos assim, quando muita gente vai às ruas, aí por razões óbvias, os partidos, as lideranças políticas institucionais, né? É quando o Montoro, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, o Lula começam a aparecer mais, e aí vão tomando para si o protagonismo desses protestos, até com o objetivo de capitalizar politicamente em cima deles, né? E dar corpo a esse processo e começar a dar sinais de que realmente esse movimento pode servir como uma pressão popular contra a ditadura e contra a votação da emenda Dante de Oliveira. E daí, quando você pergunta a respeito da visão que os historiadores têm do movimento, eu creio que há sim, né, um consenso bem generalizado da importância das diretas para o término da ditadura. Eu acho que isso é inegável e eu até vejo como compreensível, sei lá, uma leitura, vamos definir, mais pessimista, de que apesar de significativas, as diretas, sei lá, não pressionariam os parlamentares ao ponto de ter uma vitória na votação da emenda Dante de Oliveira, né? Então, ok, as diretas foram muito grandes e tudo, mas a gente perdeu ali na votação da emenda Dante de Oliveira. Então, as diretas não teriam tamanho ou força suficiente e no final deu tudo errado. Mas eu acho que a oposição, após a derrota das emendas, não teria tanto capital político para negociar no colégio eleitoral uma vitória do Tancredo, por exemplo. As diretas, elas dão uma base, um capital político muito grande para as oposições nesse momento e coloca a ditadura assim entre as cordas, né? Fica muito difícil para a ditadura revidar depois das diretas, né? Por mais que a emenda Dante de Oliveira tenha, enfim, a ditadura saiu vitoriosa nessa votação. E talvez de um ponto de vista mais otimista, mas eu diria até realista de certa forma, as diretas elas apresentam, né, um símbolo profundo de descontentamento popular contra a ditadura pelas mais diversas razões e é um símbolo muito concreto, tá nas ruas, são centenas de milhares de pessoas, são mais de 1 milhão de pessoas, né, nas ruas. Então, a oposição ela ganhava as ruas contra a ditadura, né, esse símbolo, esse capital político muito forte, né? Então as diretas, eu acho que elas são a última pá de cal mesmo, assim, no enterro da ditadura. E o único alerta, assim, que eu considero importante, já que você falou dessa questão da memória, né, é compreender que elas fazem parte de um processo histórico mais amplo e que foi necessário muita luta e sacrifício de muita gente que criticou e lutou contra a ditadura antes das diretas, desde lá da década de 60, 70, para se chegar meio que nesse auge de explosão popular que são as diretas, né? Ou como o professor Marcos Napolitano sugere, ele que estudou bastante as diretas, ele coloca que que o movimento das diretas, pelo tamanho, pela importância, enfim, recebe holofotes muito grandes, mas que por razão, na verdade, por mérito do movimento, mas às vezes eles acabam por não relacionar elas diretas com outros eventos muito relevantes, como eu citei antes, né, os quebra-quebras em São Paulo, de 83, e que daí a gente começa a ter umas leituras meio moralistas, assim, né, então, não, os quebra-quebras foram violentos, agressivos, então eles foram menos legítimos e as diretas, que seriam organizadas e pacíficas, seriam mais legítimas e prudentes, quando não é bem assim. Inclusive uma coisa alimenta a outra, eu acho, no meu ponto de vista, né? Esses dois eventos, eles têm mais relações entre si, conexões de descontentamento com a ditadura do que, enfim, são distintos. O movimento das diretas já foi dos maiores que já ocorreu no Brasil, para a história política, para a história da democracia. E aí tem uma frente imensa que vai de Ulisses ao Lula nessa época, né? E foi apaixonante, foi avassalador.
Você poderia falar um pouco mais sobre essa derrota da emenda Dante de Oliveira e as eleições indiretas para presidente de 1985? Sim, a emenda, como eu falei, né, ela tem como característica votar, se nós teríamos eleições diretas para o Brasil de novo, uma votação que ocorreria primeiro na Câmara dos Deputados, e essa emenda ela foi votada no dia 25 de abril de 84 e como, enfim, né, como dá para se imaginar, o clima não era nada favorável e amistoso para essa votação. Então, só para a gente ter como uma ideia, para dar um exemplo concreto, no dia 18 de abril, e daí é importante novamente a cronologia, né? Historiadores são meio chatos com isso. No dia 16 de abril a gente tem 1,5 milhão de pessoas lá no Vale do Anhangabaú. 2 dias depois, no dia 18 de abril, João Figueiredo declara estado de emergência ali no Distrito Federal. Então, né, militares nas ruas, todo esse clima de, digamos assim, militares prontos para o combate ou para uma grande emergência nacional. E no dia 19, né, o dia posterior a essa declaração de estado de emergência, o Figueiredo vai à imprensa e fala, aspas para o Figueiredo, essa é a declaração dele: a aprovação da emenda Dante de Oliveira poderá provocar um novo 1964 ao país. Então, uma ameaça muito clara do Figueiredo que, olha, se der ruim, a gente vai, né, tomar o poder de uma forma mais bruta, e Figueiredo ameaçando assim, né, de forma muito clara, como a maioria desses militares covardes gosta de fazer. Mas então no dia 25, né, quando a gente tem justamente a votação, essa é uma proposta de emenda constitucional, isso é importante, não é uma lei qualquer, né? Então a gente está falando de uma emenda constitucional que precisa de 2/3 dos votos. Se fosse uma lei simples, maioria, enfim, né, dos votos da Câmara de Deputados, mas a gente está falando de uma lei que precisa, de uma emenda que precisa de 2/3 da votação. Só que o resultado final, né, vai registrar que nós tivemos 298 deputados votando a favor, 65 contra, 113 ausências, o que chama muita atenção, gente covarde que não quis dar a cara a tapa, né? E 3 abstenções. Só que para ser aprovada, a emenda precisava, né, de como eu falei, desses 2/3 dos votos, que significaria 320 deputados. Então, faltaram alguns votos. E a gente tinha o domínio do PDS na Câmara e a estratégia era justamente, né, como eu falei, pautar pela ausência dos parlamentares para impedir esses avanços. E aí a derrota da emenda gera bastante frustração, tristeza, muita gente chorando nas ruas, né? O pessoal estava esperando, né, comemorar a vitória, muita gente, né, já planejou festa, etc. E tem muitos relatos das pessoas assim nos centros das cidades que estavam acompanhando a votação, chorando, desesperadas, né? E agora a gente ia ter que lidar com a realidade de uma eleição indireta via colégio eleitoral para presidente ali em 85, e para o PMDB, que era o grande, né, líder da oposição institucional, a única estratégia possível era tentar se reestruturar para esse novo combate, né? Bem, as diretas não foram suficientes para gerar apoio popular, etc. e tal, perdemos e agora vamos ter que lidar com isso. Então, depois da votação da emenda, esse processo de redemocratização ele vai passar pelo seu momento de, eu diria, de maior institucionalização. Vai se tornar meio que a luta para as reformas possíveis, para as vitórias possíveis dentro dos termos institucionais mesmo ali. Então, a disputa em aberto para a presidência vai se dar entre o Tancredo Neves, o candidato do PMDB, né, mineiro, governador do estado de Minas Gerais, foi, né, o único primeiro-ministro que tivemos na história do Brasil, lá na época do parlamentarismo, ainda na década de 60, uma figura histórica, e Paulo Maluf, né, um político conhecido, muito popular, inclusive ali em São Paulo, e extremamente próximo da ditadura militar, né, um filhote na ditadura, como diria o Brizola. E um primeiro momento, essa disputa, ela poderia caminhar para uma nova derrota da oposição, mas um fator novo justamente vai surgir, que é a formação de um grupo de dissidência da ditadura e que vai ser denominado de Frente Liberal do PDS, né? Uma frente liberal, uma frente de políticos liberais, digamos assim, que vai romper com a ditadura e que teve sua origem vinculada assim, ao descontentamento de alguns membros do partido de apoio da ditadura, com uma coisa meio imposta do Maluf como candidato à presidência pelo governo Figueiredo,
enquanto outras lideranças preferiam outros nomes, como Mário Andreasa, por exemplo, né, que tinha sido ministro da ditadura anos antes. Então, nomes importantes, assim, líderes civis bem relevantes da ditadura, como José Sarney, né, bem conhecido, mas Aureliano Chaves, o Marcos Maciel, que vai ser o vice do FHC anos depois, o Jorge Bornhausen, o ACM, né, o Antônio Carlos Magalhães. Eles vão começar a costurar uma aliança com esses setores mais moderados do PMDB, liderados pelo Tancredo Neves, e vão gerar um grupo que vai ser denominado de Aliança Democrática. E aí o candidato à presidência dessa aliança é o Tancredo Neves, como a gente já falou, e o vice-presidente vai ser o Sarney. Acho que muitos sabem disso, né? Mas sempre importante destacar. E aí no dia 15 de janeiro de 85, o Tancredo Neves vai ser eleito de forma indireta presidente da República pelo Colégio Eleitoral, até com uma margem bem considerável dos votos, né? Essa dissidência ali da Frente Liberal é muito importante para essa vitória. E acho que só para encerrar, assim, para não deixar passar em branco, uma coisa que eu acho legal da gente falar, um último comentário assim, a respeito das diretas da emenda Dante de Oliveira. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que considerar, que dentro do que era possível em um contexto de ditadura militar, as diretas elas tiveram uma eficácia que eu acho bem impressionante, tendo construído assim as maiores manifestações cívicas, né, civis da história do Brasil até então. Mas a plena concretização daquele movimento, das ideias, dos objetivos, né, de tudo que as diretas representavam, era muito difícil, porque algo que eu acho que muitas vezes não é lembrado é que assim, isso implicava numa capacidade desses setores da sociedade brasileira conseguir pressionar um Congresso que até é injusto, eu acho, da gente cobrar. Ainda mais formado durante o período da ditadura, porque assim, o autoritarismo do período ditatorial não emanou só do poder executivo, né? Mas principalmente dos diversos aliados no legislativo. E o que eu quero dizer com isso? Para a gente entender o nível do autoritarismo vivido no Congresso, a PEC dessas eleições diretas, ela não foi aprovada na Câmara dos Deputados, como a gente viu. Mas vamos imaginar que fosse, né? Passou na Câmara dos Deputados, teve os votos necessários. Ela teria que subir, digamos, o andar institucional ali e passar com 2/3 de votos no Senado também, né? Só que esse espaço contava com 1/3 dos ditadores biônicos que a gente citou ao longo desse episódio, indicados lá em 78, a partir das reformas do pacote de abril. Então a tarefa das diretas era muito difícil mesmo. Então, mesmo que aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado isso seria tesourado tranquilamente, porque a gente está falando de uma ditadura. E aí a questão é como negociar termos dentro de um poder legislativo dominado pela ditadura. Era muito difícil. E como é que a morte do Tancredo Neves afetou o contexto político da época? Me parece que existe uma leitura excessivamente otimista naquela pegada de história contrafactual que eu detesto, que é ficar especulando, e o que aconteceria se o Tancredo não tivesse morrido, e o que aconteceria... Enfim, me parece que essa leitura de que se o Tancredo tivesse sobrevivido, o governo seria melhor do que foi o governo Sarney é bastante ingênuo, excessivamente otimista, e além do mais é pura ficção, né? Porque não adianta ficar tentando estudar o que não aconteceu. Mas enfim, como é que a morte do Tancredo afetou a política da época? A morte do Tancredo... Acho importante colocar nesses termos, porque talvez tenham pessoas que não saibam dos detalhes, mas ela é realmente muito inesperada, assim, né? Não era algo que, o Tancredo tinha uma doença que eu estava acompanhando e que, enfim, todo mundo já sabia dessa questão de saúde. Na verdade, não, é algo meio que é pego de surpresa, então não existia muito plano B, digamos assim. Ninguém planejou um plano B, e se o Tancredo morrer, né? Então tudo foi um momento muito conflituoso, tenso, com muitas tensões mesmo, negociações entre o governo Figueiredo, que ainda se mantinha, e o novo governo que estava para se formar. Então, realmente é algo bem tenso. A posse estava prevista para o dia 15 de março, né, de 85. Só que no dia 13, o Tancredo ele vai ser internado porque ele estava com dores intensas, ele estava com febre, ele estava realmente mal. O primeiro diagnóstico, inclusive, foi de faringite, né, o que impedia o Tancredo de dar entrevistas. Mas, na verdade, os médicos eles vão diagnosticar ele com um quadro de infecção aguda e que necessitava de cirurgia imediata. Só que aí que começa a política a entrar nessa história, porque o Tancredo vai negar, ele vai pedir um tratamento alternativo
para ele conseguir tomar posse no dia 15 e receber, digamos, as comitivas estrangeiras no dia 17, porque tudo isso estava planejado. Então o Tancredo ele meio que tenta aguentar essa barra para ele conseguir tomar posse e dar início a esse novo processo. Só que aí ele vai acabar autorizando essa intervenção cirúrgica, enfim, vai ser uma situação bem complicada. Só que o Tancredo ele sabia que ele estava sendo vigiado, principalmente pelo SNI, pelas forças do governo ainda vigente, que era o governo Figueiredo, então por isso que é tudo muito tenso. O governo Figueiredo está que nem um urubu ali, tentando ver tudo que está acontecendo naquele momento, e vai demorar um tanto para ele mudar de opinião. Na verdade, não é nem o Tancredo que vai mudar de opinião, porque começa a gerar um debate muito grande, né? Porque daí o tempo passa, no dia 14, por exemplo, o Tancredo ele vai estar com o abdômen inchado, ele vai estar com dificuldade de respirar, e os médicos agora eles já estão falando numa bacteremia, né? Que é uma presença de bactérias no sangue. Eu até anotei aqui porque eu não conheço esses termos médicos. E o que mais uma vez falava, a cirurgia tinha que ser imediata, e o estado do Tancredo só piorava, e aí começam as negociações políticas justamente nesse período, porque daí a gente vai ter basicamente dois grupos, né? De um lado, não só dois grupos, mas enfim, vou tentar explicar. De um lado o PMDB, e uma boa parte do PMDB falava que, bem, quem deveria assumir em caso, né, de doença ali do Tancredo, caso o Tancredo não consiga assumir, não seria o Sarney, porque o Sarney como vice-presidente era mal visto por muita gente. O Sarney ele não tinha o apoio de todo mundo de dentro do PMDB, e era visto, a gente tá feliz que o Tancredo vai assumir, mas aí é meio anticlímax o Sarney justamente assumir no lugar do Tancredo, porque o Sarney era um símbolo da ditadura, né? O Sarney ele foi o último presidente da Arena, antes da Arena se esfacelar, né? Então a gente tá falando de alguém que governou o Maranhão justamente pela Arena, né? Então a gente tá falando de um dos grandes líderes civis da ditadura militar. Seria um anticlímax muito grande, e uma parcela do PMDB fala, não, quem tem que assumir é o líder da Câmara de Deputados, o presidente, da Câmara de Deputados, Ulisses Guimarães. Só que aí muita gente também ficava pensando, se o Ulisses assumir, talvez seja muito, como é que eu posso colocar? Ulisses poderia ser visto como muito radical, como alguém, talvez o maior líder da oposição um pouco mais combativa à ditadura, nem tanto assim, mas também bem combativa a ditadura, né? Ulisses ele sempre foi uma figura muito respeitosa. E os militares justamente não iriam aturar, talvez, o Ulisses. A outra opção era, será que daí o Sarney assume mesmo? Existiam opções de que o próprio governo, daí Figueiredo, justamente vai ficar olhando isso e fala, olha, não tem como o Sarney assumir, o governo Figueiredo vai dar essa chancela, vai fazer esse comentário, colocar essa posição que se o presidente não assumir, não tem como vice assumir. O Sarney, legalmente, segundo o governo, não poderia assumir, porque para ele assumir, o presidente deveria ter assumido antes. E, na verdade, existia um imbróglio jurídico que ninguém sabia desatar ali, porque era meio que não existia uma legislação muito preparada para isso, de o que acontece quando, né, o presidente ali não morre, né, e não consegue, o presidente eleito morre e não consegue assumir ali, né, com a posse. Existia meio que um imbróglio jurídico ali, e político também, porque existia ameaça, e o Tancredo, nesses últimos dias de vida, comentava isso o tempo todo. O que a gente não pode deixar é que devolver o poder para o Figueiredo, né? Então deixar nas mãos do governo essa possibilidade. E o Figueiredo estava tentando pressionar para chamar o colégio eleitoral de novo, para o Maluf ser candidato de novo, até porque o Figueiredo ele não gostava dos dois. Ele não gostava do Ulisses por razões óbvias, mas detestava o Sarney, porque eles eram desafetos políticos, que o Sarney foi o grande, digamos assim, idealizador da Frente Liberal e da ruptura ali com o PDS, né, que acabou ferrando a vida do Figueiredo. Mas daí, em resumo, quem vai desatar esse nó vai ser o próprio Ulisses. Ele vai ler a Constituição de 67, ele vai interpretar, né, uma emenda que a Junta Militar fez ali em 69, ele vai interpretar alguns dos artigos sobre a maneira que o vice deveria tomar posse, e ele vai ter apoio principalmente do novo ministro do Exército, que vai ser o Leônidas Pires Gonçalves, né? E o Ulisses ele vai argumentar que ele teve com o Tancredo ali naquele momento, e que o Tancredo ele tinha apresentado uma interpretação semelhante à do Ulisses, que deveria ser o Sarney que assumiria, né?
e que o Tancredo ele só autorizou fazer a cirurgia. O Tancredo vai passar por um processo cirúrgico sabendo que o Sarney ia ser empossado, né? Então o Sarney vai tomar posse interinamente até o Tancredo se recuperar de problemas de saúde, e a posse da presidência de fato vai ocorrer pouco depois das 10 horas desse dia 15 de março. Só que daí, como nós sabemos, o José Sarney assume, mas o Tancredo não melhora de saúde, a situação se torna cada vez mais difícil, o Tancredo vem a falecer e o Sarney passa a governar. E daí a gente pode até entrar nessa questão do si ali que você comentou, mas acho que nem vale tanto a pena desenvolver muitas coisas a respeito, mas uma coisa importante ser dita. O ministério não muda, o ministério estava todo organizado. Nós temos Sarney governando o país, mas o ministério todo foi escolhido pelo Tancredo. A gente vai ter até umas desavenças do Sarney com alguns dos ministros, mas a gente não tem uma reformulação por completo, algo do tipo. Eu acho que o Tancredo se criou uma propaganda muito grande dele ali nas diretas já, nesse contexto ali 84, 85. Mas assim, vendo a trajetória política dos dois ao longo da vida deles, não sei se existem tantas diferenças entre Tancredo e Sarney. Imaginar que o governo Tancredo poderia ser muito diferente, talvez se tivesse mais apoio popular, né? Porque o Sarney ele não vai ter tanto apoio popular. O fator diferente que poderia ter nessa realidade ali é se o Tancredo tivesse um apoio popular muito substancial ao ponto de, levar ele a promover reformas mais radicais ou algo do tipo, mas é tudo o C, porque de fato o Sarney não tem tanto apoio político, com exceção ali em 86, mas daí é um assunto para outro momento, né? O Sarney ele acaba construindo um pouco desse apoio político, mas no fundo o ponto que eu quero colocar é que os dois não eram tão diferentes politicamente assim. E os dois iam herdar a mesma economia quebrada, né? Tem mais essa. Isso, claro. Foi 50 anos do médico. Ele sentou ao meu lado e ele disse para mim: Figueiredo, tem que apurar o negócio do Rio Centro. Eu digo: tem não. Primeiro que eu não sou justiça. Eu sou executivo. Quem vai apurar é a justiça. E punir. Quem vai punir é a justiça também. E antes de falar sobre a Constituição de 88, eu acho que cabe aqui perguntar como é que se deu a formação da Constituinte e quais foram os principais debates dentro dela. Então, a Constituinte é muito importante, ela começa a ser formada ali em 87, até porque Sarney cumpre com uma das, digamos assim, um dos objetivos, uma das pautas, né, da sua chapa ali com Tancredo Neves, e na verdade uma pauta, eu diria que de toda a redemocratização, que é justamente uma nova Constituição, né, a superação de características da Constituição ali de 67. E a Constituinte é formada a partir de 87. Eu acho que a característica mais fundamental, importante se colocar, é que os parlamentares não vamos ter eleições, né, para a Constituinte. Isso ocorre em algumas formações, né, esses processos de formação de constituintes. Você faz uma eleição específica para eleger pessoas que vão ser os constituintes, né, em específico. Só que daí nesse caso não. Os próprios parlamentares eleitos na eleição de 1986, eles vão ter uma dupla função. Nós tivemos eleições em 86 no Brasil para senadores, deputados, para o Poder Legislativo Federal, né? E vão ser esses parlamentares do Poder Legislativo Federal que vão fazer um duplo trabalho. O trabalho de parlamentares, né? Enfim, o que já faziam, mas também vão ser constituintes, né? Então, bastante trabalho, digamos, né, para os parlamentares naquele contexto. Isso é importante porque, assim, em 86, o PMDB ele venceu, mas de lavada. O PMDB basicamente governou quase todos os estados brasileiros, se não me engano, com exceção de um, que o PDS vai governar, e o Rio de Janeiro, que Brizola ganha, assim, né, que era do PDT, mas mesmo assim era de um partido de oposição. Então, digamos que em 86 nós temos uma lavada, quase todos os governos estaduais estão na mão do PMDB, e é uma vitória absurda entre parlamentares também. A maioria do Senado é do PMDB, a maioria da Câmara dos Deputados é do PMDB. Isso se deu principalmente, porque o Iclis estava comentando da economia, né? O Plano Cruzado 1, né? Quando não existia nem ideia de se ter o Plano Cruzado 2, mas o Plano Cruzado, o projeto econômico do Sarney, ele é muito marqueteiro, ele é muito politiqueiro, no sentido de que resolve alguns dos problemas momentaneamente ali do Brasil, congela preços, temos todas aquelas pataquadas dos fiscais do Sarney, etc. e tal.
tal. Então, parece que a economia do Brasil vai entrar em rumo, né? Existem alguns primeiros bons resultados, assim, mas logo se vê que não é uma política econômica que não se sustenta, que a crise retorna, que a inflação começa a explodir, né? Várias das medidas do Sarney não são suficientes para controlar a explosão da inflação que a gente vai começar a ter cada vez mais, né? Essa hiperinflação. A inflação o Brasil já estava vivendo, né? Mas aí a gente começa a falar em hiperinflação depois disso. Só que ali em 86 as coisas foram bem, porque o Sarney calculou justamente para que aquelas políticas econômicas ajudassem nas eleições. Então, basicamente os constituintes vão ser do PMDB, o que vai formar, né, essa expressão que a gente usa até hoje do centrão, né? Essa expressão, ela nasce justamente na nossa Constituinte com esses aliados políticos do Sarney, e o Sarney vai tentar justamente mobilizar muitas dessa base parlamentar dele para conseguir as reformas que ele bem queria, né? Então a Constituinte funciona muito nesse sentido. E alguns dos principais debates dentro dela, que a gente pode ir explorando, é um que pode parecer, não sei se tão importante ou menor, mas o número de anos, né, justamente que iria ficar um presidente da República. O Sarney queria que ficasse 5, acaba, né, ficando durante 4 anos, né? Essas reformas assim vão ser bem debatidas ali nesse contexto. Nós vamos ter também coisas novas que vão ser debatidas, um debate mais profundo sobre o direito das mulheres, sobre os direitos indígenas, mas também eu acho que um dos grandes debates é o que fazer com o exército brasileiro, né? Qual é a posição que o exército vai tomar nessa nova realidade. Mas algo que, enfim, só para destacar, que eu acho muito fundamental, é que a Constituinte tem a participação dos parlamentares, mas ela vai ter muito lobby também, né? Porque muita gente, e lobby talvez um lobby empresarial, mas também muita pressão popular. Por exemplo, eu falei dos direitos indígenas, diversas etnias indígenas vão ocupar ali o Congresso, e vão pressionar por reformas, algumas passagens muito interessantes. Os indígenas, várias etnias indígenas entravam justamente ali no Congresso Nacional, que vai estar aberto, com muita movimentação. Muitas vezes eles se sentavam na frente das salas, justamente, dos deputados e senadores, até eles serem atendidos, até eles puderem conversar. Enfim, nós vamos ter muitas assinaturas sendo coletadas, né? Coisas assim, algumas emendas, algumas pautas vão ter mais de 1 milhão de assinaturas em cartas assim longas, né? Essas assinaturas vão formar assim uma quantidade de papel mensurável que vai ser entregue pessoalmente, né? Vai ter essa coisa bem, como é que eu posso dizer, quase épica assim mesmo, né? Entrega de 1 milhão de assinaturas por Ulisses Guimarães, né? Coisas do tipo. Então tem uma pressão parlamentar, uma pressão popular muito grande em cima desses parlamentares, que meio que vão ter que ouvir a população, né? A nossa Constituição também tem tantos direitos assim, não só por causa das pautas da redemocratização, porque o PMDB era um partido de oposição que de fato queria enterrar muitas coisas da ditadura, por mais que o PMDB tivesse inúmeros problemas, mas também por pressão popular. É interessante a gente ver que o debate da Constituinte tomou também bastante fôlego da população brasileira naquele momento. E aí sim a gente chega na Constituição de 1988. Quais são as principais mudanças dela em relação às outras constituições brasileiras, em especial a de 67 da ditadura militar? Então, eu acho que algumas coisas podem ser colocadas como inovadoras. Talvez a primeira assim, que me vem à mente é o voto dos analfabetos. Essa é uma novidade tanto, inclusive o golpe militar se dá em 64, uma das pautas defendidas por João Goulart naquela época era o voto, né, a possibilidade de voto dos analfabetos. E a primeira vez que os direitos indígenas, como eu coloquei, são mais aprofundados, assim, e realmente nós temos todo um capítulo, né, da nossa Constituição que fala sobre os direitos indígenas. Nós temos um debate mais forte sobre o direito das mulheres, nós temos, né, o Sistema Universal de Saúde, enfim, né, o SUS finalmente concretizado, garantido, né, em nível constitucional, algo que é absolutamente revolucionário na história do país, né, um sistema único de saúde como o SUS. Então nós temos várias dessas reformas que vão ampliando bastante a noção de direitos, né, que nós temos no Brasil. Não é à toa, né, quando Ulisses Guimarães ele fala que devemos ter ódio e nojo à ditadura, nós devemos enterrar esse passado autoritário. Eu acho que essa nossa Constituição
ela acima de tudo tenta se colocar como um espelho invertido da ditadura, né? O que a ditadura era, nós não queremos ser mais, né? E acho que ela segura, assim, ela é um texto muito longo, né? Eu não sou nenhum especializado no campo do direito, acho que alguém, né, nessa área poderia dar mais informações aqui, mas ela é um texto longo comparado a muitas constituições, mas é um texto muito bem lastreado em direitos e tem um debate bem sofisticado sobre uma série de direitos, assim, da população brasileira. Então eu acho isso bem interessante e acho que dá pra gente entender que são com esses direitos, com o retorno a eleições livres, com a garantia do pluripartidarismo, com muitas das coisas que a gente falou aqui, direito à greve, né? A retomada dessas várias pautas, assim, né, que são que ou estão retornando com a democracia, né, porque, enfim, muitas delas existiram ali de 46 a 64, mas muitas coisas são novas, como eu falei, voto dos analfabetos, a questão dos direitos indígenas, sei lá, como professor, liberdade de cátedra, coisas desse tipo, tudo são valores constitucionais que são colocados ali, são muito importantes, organização sindical, organização de partidos, mas eu acho que até mais do que isso, uma das coisas interessantes é que eu acho, e defendo muito isso, que a ditadura não termina ali em 1985, aproveitando ali o debate que a gente estava fazendo, enfim, debate nessa conversa que a gente está tendo, eu acho que o término da ditadura é mesmo a Constituição de 88, acho que é ali que a ditadura é enterrada de vez, porque a parte jurídica realmente muda de uma forma definitiva, né? A partir de 88 que realmente a gente pode dizer, olha, a gente enterrou a ditadura, enterrou mesmo, e a partir de agora são novos valores constitucionais que nascem, que dão baliza para um novo tipo de sociedade que a gente quer criar. Após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Folheando alguns livros mais antigos e novos, é possível perceber que esse processo histórico é chamado de várias formas. Às vezes de abertura, às vezes de extensão, às vezes de redemocratização. E aí eu queria te perguntar, existem diferenças entre esses termos no sentido de que eles estão descrevendo coisas um pouco diferentes? Ou os três se referem à mesma coisa? E algum desses conceitos você acha que é mais correto do que o outro? Ou depende de quem está analisando? Qual é a tua leitura sobre isso? Então, eu acho bem válido a gente falar sobre isso, porque cada um desses termos normalmente vem de um, como é que eu posso dizer, de um interlocutor diferente, de um grupo diferente, né? Então, de extensão, quem primeiro vai falar em extensão política é o governo Geisel, porque o objetivo não é democratizar uma sociedade, é estender o autoritarismo, é dar uma impressão de que não era uma ditadura, assim, né? Então, eliminar coisas como o AI-5, né? Coisas que a gente já falou, promover uma lei de anistia, reforma partidária, etc. e tal. Mas, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional vai se manter, o PCB e o PCdoB vão ser proibidos de, né, se organizar partidariamente, como a gente já falou. Enfim, vamos ter poucas punições, se bem que isso até hoje na democracia a gente não pune militar nenhum, né? Imagina ainda na ditadura, mas, por exemplo, a gente viu o atentado no Rio Centro, que as pessoas, pelo menos o sargento Machado ali passou incólume, né? Não foi penalizado de forma nenhuma. Enfim, né? De extensão dava muito essa característica de que ainda é uma ditadura, a gente só está, né, passando um perfume nela e tentando fingir que ela é mais cheirosinha. E então de extensão tem muito esse tom. Abertura vai ser um termo que vai ser também mais palatável para a oposição vai ter interesse já em utilizar esse termo, porque já dá uma ideia de, bem, estamos criando uma abertura para, quem sabe, um novo regime democrático, né? Dentro da ditadura, principalmente o MDB vai utilizar essa expressão, porque o MDB fazia esse combate de dentro para fora, então fazia, né, dentro para fora da ditadura, no sentido que o MDB é uma instituição criada pela ditadura, pelo menos não criada pela ditadura, aí fica meio estranho colocar, mas que era permitido, né, a oposição consentida, como se falava na época. O MDB queria fazer essa luta, né, de dentro das instituições para fora, assim, né, digamos que derrotar a ditadura
por dentro dela. Então fazia sentido essa expressão abertura, né? A gente vai tentar de dentro para fora da ditadura criar um caminho, criar uma abertura para uma nova realidade, para um novo tipo de política. Mas aí quando começa a se falar em redemocratização ou democratização ali que as coisas começam a ficar mais sérias, né? Mais sérias no sentido de mais específicas talvez, e aí sim a gente começa a falar de uma superação da ditadura até num sentido mais amplo, porque eu tenho muito interesse inclusive por esse debate, porque quando a gente vai estudar ali no período e a gente vai ver a fala de diversos atores, chega um momento ali na década de 80 que é muito confuso, porque assim, o Figueiredo está falando em democracia, então, o Lula vai estar falando em democracia na década de 80, o Fernando Henrique, o Ulisses Guimarães, o Tancredo Neves, o Paulo Maluf vai estar falando em democracia. Então meio que todo mundo parece ter se tornado um democrata do dia para a noite, assim, né? Então, sabe, no escuro todos somos democratas ali, parece, naquele contexto, e aí a gente tem que ter uma leitura mais fina de que tipos de democracia estão sendo falados. Porque quando o Figueiredo fala em democracia, ele está falando dessa democracia tutelada pelos militares, muitas vezes querendo manter eleições indiretas, ou mesmo com o retorno das eleições diretas, mas os militares tendo muito poder e muita capacidade, ou muita possibilidade para intervir na política. Quando o Fernando Henrique, o Tancredo Neves, lideranças do MDB estão falando em democracia, eles estão basicamente falando em retorno a eleições, claro, liberdades constitucionais, esses direitos fundamentais, né, que retornavam ao Brasil e tinham toda a razão para falar disso. Mas aí, por exemplo, quando o Partido dos Trabalhadores, o PT, começa a falar em democracia, ou grupos mais à esquerda, né, aí já é um tom diferente. Normalmente daí o conceito de classe começa a entrar também, né? Bem, é uma democracia, mas é uma democracia que a gente vai ter liberdade para morrer de fome, para ter salário mínimo não reajustado, para não ter trabalho, enfim, né, para ver essa inflação corroendo todo o nosso salário. Que tipo de democracia é essa? Então os grupos mais à esquerda começam a falar, não, a democracia tem que ter participação popular, a democracia tem que dar condições dignas para o povo, né? Começam a colocar a questão econômica e de classe também dentro desses debates sobre democracia. Então acho que vale a pena, né, porque os livros muitas vezes vão utilizar algumas dessas expressões, mas a gente tem que tomar cuidado, e o cuidado que eu digo é esse, de achar que todo mundo, a partir de um momento, poderia ser democrata, e quando não, a gente tem projetos diferentes, de ideias diferentes, concepções diferentes do que era a democracia naquele momento. Então, a gente precisa, inclusive, acho que é um bom termo para a gente fechar esse episódio, falando de que hoje em dia nós vivemos numa democracia que também precisa ser democratizada, um processo de democratização, eu defendo muito isso, que transcende essa relação bipolar ou assim dicotômica muitas vezes de ditadura e democracia. Não, as democracias precisam ser democratizadas, né? As democracias precisam cada vez mais de participação popular, as democracias precisam de cada vez mais integrar povos e grupos que são excluídos historicamente. Então é preciso não só falar em democratização quando a gente está falando de ditadura militar ou ditaduras, períodos autoritários no geral. É preciso falar ainda em redemocratização, em democratização, quando a gente está falando de democracias. O Brasil muito bem precisa ser democratizado até esse momento aqui que nós estamos gravando. Você ainda é otimista com relação à possibilidade de aprovação das diretas? Eu sou otimista no sentido de que o povo tem que estar presente, o povo esse no qual nós todos pertencemos a esse, somos povo, não é isso? E eu acho que a nossa permanência em estado de vigília. E outra vez estamos reunidos aqui. Mais um momento bonito da história brasileira. Todos nós, juntos, estamos construindo um novo país. Nesse tremular festivo dessas cores todas jogadas aqui e com o gosto e a sensação de liberdade. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou e quer começar a estudar esse assunto. Que livro você recomenda? Ou então até uns 3 livros para iniciantes. Perfeito. Eu acho que eu vou recomendar 3 que eu gosto bastante. Um mais recente, que eu acho que é mais fácil do pessoal entrar em contato, que é o Brasil Republicano, volume 5, O Tempo da Nova República.
Eu acho que muitos historiadores acabam recomendando, principalmente quem estuda a história do Brasil, essa coleção do Brasil Republicano, mas é porque ela é muito boa mesmo e acho que é um bom ponto de partida. Que tem textos sobre vários aspectos do Brasil, da redemocratização para cá. Tem um texto inicial muito bom falando da transição democrática ali, do professor Jorge Ferreira, e é organizado pelo próprio Jorge Ferreira e pela Lucília de Almeida Neves Delgado. Então, cada capítulo é escrito por um historiador diferente, né? Um desses livros que são uma coletânea, e acho que vale bastante a pena para se falar sobre redemocratização e o Brasil. E daí outros mais antigos, assim, que talvez não sejam tão fáceis de encontrar, assim, mas vamos lá. Acho que vale a pena quando a gente encontra. Um deles, inclusive, está disponível, se não me engano, na internet pela USP ou pela Unicamp, já não lembro direito, que é Quando Novos Personagens Entram em Cena, do professor Éder Sader, que é um dos primeiros livros que começa a colocar o processo de redemocratização a partir da perspectiva dos movimentos sociais mesmo, tentando entender como é que esses movimentos sociais, que se tornaram muito fortes na década de 70 e 80, começaram a ganhar corpo, né? Como é que se construíram as greves do ABC, como é que se construíram. O professor Éder Sader fala de um sujeito coletivo que começa a ser formado ali na sociedade brasileira na década de 70 e 80, principalmente ele estuda São Paulo, mas é um livro fantástico, assim. Inclusive é um livro que influencia quase tudo que foi escrito em história social no Brasil depois dele. E o último livro, que também é uma coletânea, daí é Democratizando o Brasil, que tem acho que todos os autores sociólogos clássicos da época, ali quando eu digo da época, é que é um livro escrito no calor da democratização, nos embates ali da redemocratização, ainda na década de 80, então acho que vale muito a pena ser lido por isso, que são pessoas que estão no calor do momento, pensando o momento e tentando ver o que dava para fazer. Então tem texto do Fernando Henrique, do Francisco Verfora, enfim, de uma série de sociólogos super interessantes, do Thomas Skidmore, que é um excelente historiador, e acho que esses três valem bastante a pena. Um mais recente, um mais clássico e colocou um debate novo para toda a historiografia brasileira, até transcendendo a questão da redemocratização, e esse último que é um livro que eu acho legal a gente ler livros sobre pessoas que estavam pensando a sua própria época e o seu próprio momento. Então é isso, gente. Ricardo, tem alguma consideração final? Eu acho que agradecer, antes de mais nada, eu sempre gosto de falar sobre a redemocratização, algo que eu estudei bastante, e reforçar algo que já foi dito ao longo de todo o episódio, né? Essa ideia de anistia para os militares é algo que a gente precisa discutir muito no Brasil ainda hoje em dia, e eu espero que alguma coisa desse episódio possa demonstrar que esse não é um problema só do Brasil atual, mas um problema histórico extremamente preocupante e que precisa ser resolvido. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros citados no fim desse episódio você encontra no post desse episódio no nosso site historiafm.com. Segue a gente lá no Instagram, @BrigaHistória. Procure aí nas plataformas do Estação Brasil, que é o podcast da História do Brasil do Ricardo. E claro, apoie a gente lá em apoia.se/BrigaHistória. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.